Amém, graça e paz a todos. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 11, versos de 1 a 5. Amigos espirituais, como encontrá-los? Esse é o nosso tema, amigos espirituais. Amém? Todos encontraram João 11? Assim diz a palavra de Deus. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na tua casa. Que teu Espírito continue a nos conduzir conforme a tua vontade. Fala aos nossos corações. Nós queremos repreender o mal, rejeitar todas as interferências e pedir a iluminação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Essa é uma realidade, né? Aflições, momentos difíceis, essa é uma realidade, né? A gente está terminando um ano com muita gente enfrentando vários problemas, várias lutas, né? A gente, como pastor, a gente acaba ouvindo muitas coisas. As pessoas, elas nos mostram muitas coisas que estão acontecendo. Então, esse não tem sido um ano fácil, tem sido um ano bem difícil. Está terminando esse ano, né? Esperamos que o próximo ano seja um ano próspero, um ano de portas abertas, né? Se a gente prestar atenção no mundo que nós vivemos, a gente vai perceber que é um mundo de grandes desafios e lutas para todos os lados. E a gente pergunta, qual é a fórmula, né? Para se viver num mundo de tantas inquietações, de tanto sofrimento. Qual seria a fórmula? O que isso tem a ver com esse tema, amigos espirituais, como encontrá-los? É exatamente isso. Nós precisamos encontrar os nossos amigos espirituais, porque os nossos amigos espirituais que vão nos ajudar a vencer as batalhas, vai nos ajudar nessa caminhada difícil. São os amigos espirituais. São as pessoas que Deus coloca perto da gente, são as pessoas especiais que carregam a glória de Deus. São essas pessoas. É assim que Deus trabalha, colocando gente cheia do Espírito Santo próximo da gente. Por isso que essa história, ela tem a ver com a vida de muita gente, muitos de nós, nesse momento, né? Cada um de nós já vivemos um momento difícil como esse. A Bíblia diz que estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, né? A aldeia de Maria e de sua irmã Marta, duas amigas de Jesus, seu irmão Lázaro também. O texto diz que Jesus amava, né, essa família. A Bíblia diz que Jesus era amigo dessa família, eram amigos de verdade, né? E ele chega e ouve essa notícia de que Lázaro está enfermo, quase à morte. Eles mandam chamar Jesus. E Jesus fica um tempo ainda na cidade onde ele estava, e por fim, o Lázaro acaba morrendo. Mas Jesus tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte. Como entender isso, né? Se a morte realmente aconteceu. E assim é a história. A gente vai ver uma ressurreição, a ressurreição de Lázaro, que representa aquilo que Deus pode fazer em meio aos momentos difíceis. Então eu quero te dar aqui algumas características de amigos espirituais.
a exemplo de Jesus, como um bom amigo, como um grande amigo espiritual. Essa é a nossa referência. Jesus é a referência do melhor amigo, o amigo espiritual, assim como as pessoas devem ser. Então, 8 características de amigos espirituais, com base no caráter de Jesus, amigos que podem verdadeiramente nos ajudar. Amém? Quem são essas pessoas? Quais são as marcas na vida dessas pessoas, com base no texto? Como que essas pessoas podem nos ajudar? Como elas são? Número 1, elas possuem um senso de gratidão. É a primeira coisa. Por quê? Porque o capítulo 11, que nós lemos, versículo 1 e 2, começa dizendo: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aí versículo 2 vai nos dar a chave disso, porque é uma lembrança. Deus tomou o cuidado de registrar isso na Bíblia. Muitas coisas aconteceram, mas isso é um registro importante, porque diz: Maria era aquela, para a gente poder lembrar, aquela que tinha ungido o Senhor Jesus com unguento. Ela derramou um perfume sobre Jesus, um perfume precioso. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Essa cujo Lázaro estava enfermo. Percebe que o texto está colocando em paralelo a luta que essa família está enfrentando, e está mostrando também o que essa irmã, essa Maria, tinha feito para Jesus. Está registrado. E esse registro de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, representa a gratidão de Jesus por ela, por aquilo que ela tinha feito, derramado um bálsamo sobre ele. Então, os amigos espirituais, eles possuem um senso de gratidão. Sim, eles mantêm um registro daquilo que nós fizemos para eles. Esses são os amigos espirituais. Isso não significa, que a gente tem que cobrar por aquilo que nós fazemos para as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Você não deve cobrar por aquilo que você faz pelas pessoas, mas as pessoas precisam ter isso registrado na memória. Isso é gratidão. Você lembrar, você reconhecer o que foi feito por você num tempo que você precisava. Porque nós temos a memória muito curta. Quando a gente está bem, a gente esquece dos momentos difíceis. Quem foi que nos ajudou? Quem foram as pessoas que se levantaram, que estenderam as mãos para nós? Quem orou pela gente? Quem nos visitou? Quem nos socorreu? Eu sei que os períodos de fartura faz a gente esquecer o que passou. Sim, a gente esquece. Quando a gente está assim no cume da montanha, a gente esquece como nós começamos, quem foram as pessoas importantes na nossa vida. Mas gente espiritual, amigos de verdade, amigos espirituais, eles são gratos. Sempre são gratos. Eles registram o bem que você fez por eles. Por isso que Jesus registrou esse momento em que Maria ungiu ele com um perfume preciosíssimo, porque foi uma coisa muito importante, e nesse momento difícil está sendo lembrado. Essa é a primeira característica. A segunda característica está no versículo 2, eu vou repetir o versículo, porque tem outro princípio. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Está falando de uma obra que ela fez. Não está falando de algo que ela disse, mas sim de algo que ela fez. Então os amigos espirituais, eles são identificados por aquilo que eles fazem, pelas obras que eles fazem, não por aquilo que eles falam. Porque falar, todo mundo fala, mas fazer, nem todos fazem. Percebe isso? As pessoas falam, as pessoas dizem, as pessoas prometem, mas quem é que faz? São poucos. E a atitude de Maria foi essa, de ungir Jesus.
E ela está sendo identificada que era aquela. Tá? Ela está sendo lembrada. Não, quem é a Maria? Qual a Maria? Tem tantas Marias, né? É como se você fosse falar de uma pessoa. Você conhece o José? A pessoa falava, qual José? Ah, o José que tem o cabelo escuro. Não sei quem é o José. Ah, o José que, sei lá, é baixinho. A pessoa também não tem tanto José baixinho, né? Aí quando você começa a falar sobre aquilo que a pessoa faz, fica mais fácil. Percebe? Aquele que fez aquele negócio, aquele que construiu aquela casa, aquele que trabalha, isso é fazer. É mais fácil de você identificar. Ah, você devia ter falado. Você pode citar até as pintas do corpo do cara. Se você não disser aquilo que ele fez, é difícil você identificar. Ou aquilo que a pessoa faz. Por isso que ela está sendo reconhecida por aquilo que ela fez. Amigos espirituais são reconhecidos por aquilo que fazem. Entende o que eu estou falando? Então nós precisamos fazer. Nós não podemos viver só de teoria, a gente precisa fazer as coisas. Nós precisamos fazer o bem, a gente precisa agir de forma certa, ser bons funcionários, temos que ser pessoas de oração, as pessoas têm que ver a gente. Ver a gente fazendo as coisas. Porque as pessoas são atraídas por aquilo que elas estão vendo. Você pode ficar falando aqui na frente do jeito que você quiser, mas elas vão ser guiadas por aquilo que você vai fazer. Elas vão dizer assim, puxa, ele fala um negócio, mas ele faz diferente. Ele fala que tem que ser fiel, mas ele não vem na igreja. Ele fala que tem que orar, mas eu nunca vejo ele na oração. Percebe? As pessoas, elas são guiadas por aquilo que você faz. Sim, isso é importante. Por isso que a gente tem que mostrar a nossa fé através das nossas obras. A Bíblia diz que fé sem obras é fé morta. Fica só no campo da teoria. Se nós somos cristãos, precisamos agir como cristãos. Precisamos ter práticas cristãs. E as pessoas precisam ver isso. Pessoas espirituais, os verdadeiros amigos espirituais são conhecidos por aquilo que eles fazem. O que eles fazem? Eles fazem. Eles se doam, eles oram, eles buscam, eles visitam, eles ajudam, eles socorrem, eles cooperam. Fazem. Isso é para a gente poder identificar quem são os verdadeiros amigos espirituais. Maria era aquela, qual? Que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ela ungiu Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Isso ficou como registro. Terceira característica dos amigos espirituais. Olha o que está escrito no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer para quem? Para Jesus. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, eles sabiam que podiam contar com Jesus. Porque os amigos espirituais, você pode contar com eles. Você pode procurar eles. Sempre que você precisar. Se você não estiver bem, você pode procurar. Porque você pode contar com eles. Quantas pessoas estão preparadas para participar do nosso desconforto? Hoje, talvez você está vivendo uma fase difícil na sua vida. Com quem você pode contar? Muitas vezes nem com o irmão biológico. Tem amigo que é mais chegado que irmão. Muitas vezes você está doente, você tem a ajuda do irmão da igreja, mas você não tem a ajuda do seu irmão biológico. Você não pode contar com a sua própria família. Aí você percebe que os verdadeiros amigos são outros. Nem todos estão querendo vivenciar as nossas dores, participar do nosso sofrimento. Eles querem participar dos nossos momentos bons. Se você está ganhando dinheiro, se você está vencendo, você está numa posição legal, todo mundo quer ser seu amigo. Você faz a piscina na sua casa, todo mundo quer ser seu amigo, cara. Você compra um carro, todo mundo quer ser seu amigo. Mas quando você não está bem, quando você está enfrentando uma luta, quando você está doente, quem são seus amigos? Quem são as pessoas que te ligam?
Quem são as pessoas que você pode ligar? Que você pode dizer? Qual você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas precisam de ajuda. Muitas vezes elas têm que ligar para pessoas que estão a 1000 quilômetros de distância. Porque quem está do lado não pode fazer nada ou não quer fazer nada. Não é? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer para Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa é a terceira característica dos amigos. A gente pode contar com eles. No versículo 4 aparece outra característica dos amigos espirituais. Eles sempre nos ensinam a ver os problemas de uma perspectiva melhor. Ele sempre nos ajuda a enxergar de uma forma melhor. Porque você pode escolher como você vai enxergar a luta. Ou você pode ver como uma oportunidade, como um desafio para você crescer, ou como uma derrota. Toda luta tem vários lados. O que é isso? É uma oportunidade? É um desafio para crescimento? Para ver a glória de Deus? Ou é uma coisa que vai me destruir? Depende. Os amigos espirituais vão te ajudar a enxergar de uma forma positiva as coisas. Olha o que está escrito no versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Está vendo como que Jesus ensinou a enxergar a tragédia de uma forma diferente, de outra perspectiva? É isso que as pessoas espirituais têm que fazer. No momento da dor da pessoa, fazer ela enxergar um lado diferente daquilo que ela está vivendo. Não é ficar, não, só você vai morrer mesmo, né? Isso vai acabar, isso não vai dar certo. Os amigos espirituais, eles sempre têm uma palavra para dizer. Aí quando eles começam a falar, você fica todo animado, você fala: puxa vida, eu achei que eu tinha uma crise, mas eu tenho uma oportunidade de crescer, eu tenho uma oportunidade de ser melhor. Olhe para as outras pessoas que estão sofrendo, existem coisas piores na vida. Isso é só um momento difícil que você está passando. Gente, muda o nosso coração, dependendo da palavra que você recebe de uma pessoa. É isso que nós, como pessoas espirituais, temos que fazer a pessoa enxergar toda e qualquer luta de outra perspectiva. Não ficar anunciando tragédia para a pessoa. Com responsabilidade. Não prometer coisas que não vão acontecer. Não, também tem que tomar cuidado com isso. Mas ser responsável para tirar a pessoa daquele momento difícil. Enxergando de forma diferente a situação. É mais fácil de você lidar com a situação. É mais fácil de você atravessar a situação. Por isso que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Quinta característica dos amigos espirituais. Versículos 5 e 6. É interessante demais esses versículos, que diz assim: ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. O versículo começa assim. Por que é essa necessidade de afirmação do amor de Jesus? Porque agora vai acontecer outra realidade. Porque dependendo da realidade que você tem que encarar, você não vai entender, você vai ter dúvida a respeito do amor das pessoas. Porque a gente tem uma ideia de amor. O que é amor? Uma pessoa me ama quando ela me trata bem. Uma pessoa me ama quando ela me abraça, quando ela fala manso comigo, quando ela me chama para sair. Porque essa é a ideia que a gente tem de amor. Mas o amor de Deus é muito mais profundo do que isso. O amor cristão é bem diferente do que isso que a gente tem visto. Por isso que as pessoas, elas constroem uma estrutura em cima de um amor que não é amor. As pessoas pensam que amar
Me abraçou, então me ama. Como é que o esposo prova que ama a esposa? É abraçando? Abraçar é fácil. É fácil fingir. Existem pessoas que abraçam umas às outras e depois traem. Existem homens que abraçam as mulheres e traem as mulheres. Homens que usam alianças pesadas no dedo e traem. E tem uns que usam as fininhas e não traem. Entende o que eu estou dizendo? A gente acha, o que é amor? O amor tem que me dar um presente. Amor é abrir a porta do carro para mim. Amor sei lá, falar baixinho quando está conversando comigo. Porque a gente tem uma teoria a respeito de amor, mas o amor bíblico não é assim. Pode ter isso, mas essa não é a definição do amor de Deus, do amor ágape. Por isso que Paulo teve uma dificuldade muito grande com a igreja de Corinto a ensinar sobre amor. Foi o cara que mais falou sobre amor. E foi incompreendido. E ele disse: será que vocês acham que eu não amo vocês pela minha forma de agir? Vocês não compreendem o que é amar. O amor de Deus é diferente, é muito mais profundo, não cabe no campo das palavras, entende? E aqui Jesus vai mostrar realmente o que é amor. Porque o versículo 5 começa dizendo: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ponto. A gente espera já alguma coisa do jeito que a gente está acostumado, né? Ouvindo, pois, versículo 6, que estava enfermo, qual seria a atitude, dentro da nossa visão, de quem realmente ama, quando sabe que uma pessoa que a gente ama está enfermo? A gente tem que agir rápido, não é isso? Mas o texto diz que Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Como assim? O que Jesus está fazendo? Jesus está sendo cruel com essa família tem uma crise, essa família tem uma doença no irmão. Por que Jesus não responde imediatamente como aquele que ama realmente? Porque quem ama tem que ser rápido, quem ama tem que responder do jeito que a gente quer. Não, ele está dando uma lição para a gente aqui, como um verdadeiro amigo espiritual. O amigo espiritual, eles nos amam. Os amigos espirituais nos amam, mas nem sempre agem da forma que nós queremos. Isso que é interessante. No amigo espiritual, ele nem sempre faz aquilo que a gente quer. Se você conhece alguém que você julga ser seu amigo, que faz tudo o que você quer, e diz para você que tudo está certo, que concorda com tudo que você diz, ele não é seu amigo. Ele pode ser seu colega, mas não é um amigo espiritual. Ele não tem esse poder espiritual para te ajudar. Pessoas que têm poder espiritual para nos ajudar são pessoas que nem sempre concordam com a gente. Eles têm coragem suficiente para dizer não para a gente. Jesus não respondeu para elas do jeito que elas queriam. Ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E deu tempo do cara morrer. Será que Jesus não ama? Jesus ama, porque o versículo 5 diz. Mas isso nos ensina. O fato de Deus nos amar, isso não significa que Ele tem que fazer as coisas do jeito que a gente quer. Ah, Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Só porque Ele não te deu aquele emprego? Ah, Deus não me ama. Só por que Ele não te ama? Só porque você não passou naquele concurso? Porque você não fez aquela viagem? Aquele dinheiro não chegou? Ou morreu alguém na sua família? É por isso. Você acha que Deus não te ama? Será que amar é fazer o que você quer? Não. Quando um pai ama, uma mãe ama um filho, mas eles fazem o que a gente quer? Sempre? Não, nem sempre. Muitas vezes o nosso relacionamento é recheado de nãos. Você tem que falar não para o seu filho toda hora. Mas quer dizer que não ama? Ama até na forma de corrigir, ama até na forma de bater com a varinha, como tinha antigamente, não tem isso mais hoje. Só quem ama corrige, só quem ama fala a verdade, só quem ama tem coragem de dizer não. As pessoas que você se afastou,
Porque essas pessoas disseram não para você, não concordaram com você, não fizeram o que você queria, são as pessoas que tinham poder para te ajudar. Queria te dizer isso. Mas você não entendeu isso. As pessoas que disseram a verdade para você, disseram: você está errado, rapaz, está errado. Que legal quando a esposa fala para o marido assim: você está errado. Não é legal? Você quer ver mulher espiritual? É quando o cara arranja encrenca na igreja e ela chega para ele e fala assim: você está errado. Isso é coisa de mulher espiritual. Você está errado, você não está certo não. Da mesma forma, né, o homem fala para a esposa, a mulher faz alguma coisa errada, ele fala: não, você está errado, você está certo não, a igreja está certa. Porque você tem que ser justo. Não é ser solidário com tudo que a sua esposa e seus filhos fazem, não. Você é ser injusto. Ah, não, eu tenho que ficar aí colocando pano quente em cima de erros de família. Que tipo de crente você é? Tem que aprender a confrontar e falar a verdade. Você tem preguiça, você não tem direito de falar isso não. De vez em quando eu tenho que falar com alguns aqui. Tem uns que dizem assim: ah, pastor, que meu marido falou assim. Eu falei: quem é seu marido? Para dar opinião sobre a igreja. Ele não vem na igreja, ele não é crente, ele não participa de nada. Por que ele pode opinar sobre questões espirituais? Por que você tem que levar assunto espiritual para o seu marido? Ele não é crente. Quem disse que ele tem que participar disso? Quem disse que ele tem discernimento para isso? Não tem. A gente tem que usar a cabeça. Aí está o cara lá na casa, dando opinião sobre os ministérios da igreja, o cara nem na igreja pisa. Faltou sabedoria aí. Não tem que dizer. Tem que saber separar as coisas. É igual gente que participa de ministério e quer participar de ministério, depois vai chorar com papai e mamãe. Não tem essa. Papai e mamãe não faz parte do ministério que você faz parte, não, meu irmão. Você canta aqui, você está submisso ao seu líder. Então esse negócio de família que está fora interferir em ministérios dentro de igreja, como assim? Que história é essa? Então você sai do ministério, senta no banco. Eu não aceito interferência. Tem que estar sujeito às leis do ministério que você está dentro. Ah, eu faço parte do ministério de oração. Isso, ali tem as regras. Obedeça. Ah, não, o vovô falou. Qual que é o vovô? Não sei quem é o seu vovô. Nunca vi na igreja. Então a igreja tem essas coisas, né? É a esposa dando opinião. O cara primeiro ele reclama da esposa. Ah, que a minha esposa, pastor, não quer saber de igreja. Ah, que a minha esposa não vem na igreja. Porque ela diz que não. Tá, aí passa 2 meses, daqui a pouco o cara fala: não, que a minha esposa disse, que a irmã. Como assim? Vai falar da irmã como? Primeiro você disse que não vem na igreja, não tem compromisso com a igreja. Agora vai dar opinião sobre os irmãos? Não pode dar opinião sobre os irmãos. Estão entendendo o que eu estou falando? Então as coisas não são do jeito que a gente pensa. E nós temos que aprender a colocar cada pessoa no seu lugar. Eu não saio daqui dando satisfação para minha família de tudo que eu estou fazendo, não. Dou para quem está envolvido. Quem não está envolvido nos processos não tem que saber. Porque tem coisas que só se discerne no espírito. Tudo bem? É por isso que às vezes a gente toma pancada dentro de igreja. Que a gente não tem discernimento. Aí, por que o seu marido não vem na igreja? Ah, porque você não faz ele vir na igreja. Você fala mal de todo mundo para o seu marido, como é que ele vai na igreja? Não vai vir na igreja nunca, né? Tem que criar uma imagem positiva do que você quer. Falar para a sua família, ó. Tá. Quando as pessoas falam de gente da minha igreja, vai querer saber de gente da minha igreja? Isso é fora o íntimo nosso, não tem esse negócio não. Primeira coisa que eu faço quando acontece alguma coisa que eu ouço lá fora de igreja: fulano da sua igreja é membro da minha igreja, e aí acabou, não tem que dar satisfação. Quem resolve o problema de membro da minha igreja sou eu, não é gente do mundo que tem que saber não. Tá? E a gente não tem que estar expondo a nossa igreja, e igreja nenhuma para fora. O problema a gente resolve aqui dentro. É isso que a gente precisa aprender. Amém? As coisas não funcionam do jeito que a gente pensa. Essa que é a verdade. E Jesus está ensinando a gente aqui. Isso não é falta de amor. Isso é verdade. É ser verdadeiro. É corrigir as pessoas de forma certa. Dizer para os nossos cônjuges, dizer para os nossos filhos quando eles estão errados.
Quando o irmão está em contenda com outro irmão, não tem que ficar do lado do filho. Você sabe que o seu filho está errado, você vai ficar do lado do seu filho? Não, vamos fazer a coisa certa. Justiça, né? Quem é justo está protegido, né? A base do trono de Deus é justiça. Então muita gente sofre por causa de injustiça. Injustiça. Deus nos ama. E muito, né? Mas às vezes a gente ora e Ele não responde para a gente. Às vezes Ele fica em silêncio. Isso significa que Ele não ama a gente? Ele ama a gente. Às vezes você pede uma coisa e Ele não faz. Às vezes você espera um milagre e o milagre não acontece. Mas Ele continua amando a gente. E é isso que Ele quer nos ensinar. Essa é a prova do amigo espiritual. Amém? Êxodo 33, versículo 11, é interessante esse texto, que diz que falava o Senhor com Moisés face a face, assim como se fala com um amigo. Como é que se fala com um amigo? Como é que um amigo fala? Amigo fala a verdade. Amigo é sincero, amigo é assim, ele fala. É assim que era a relação de Deus com Moisés. A ponto de Moisés dizer: Senhor, se o Senhor não salvar esse povo, o Senhor tira o meu nome do livro da vida. Era essa intimidade que Moisés tinha com Deus. Para expressar o que sentia, tinha essa liberdade de dizer para Deus o que ele sentia. Esse é o nível de amizade. Por que Abraão se tornou amigo de Deus? Porque confiava em Deus. Isso foi imputado como justiça na vida dele. Confiou em Deus. Mesmo quando ele não entendia. Mesmo quando tudo estava escuro, mesmo quando as coisas estavam dando errado, ele confiava em Deus. Se tornou amigo de Deus por isso. Aprendeu a confiar em Deus. Amém? Sexta característica dos amigos espirituais. Diz: depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Versículo 11, assim falou. Depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele disse: eu vou enfrentar qualquer hostilidade dessa região, eu posso ser apedrejado, mas eu vou despertar o meu amigo Lázaro. Ele está se comprometendo, ele está se arriscando para poder entrar numa região perigosa, onde ele foi ameaçado de ser apedrejado, para poder salvar o amigo. Então amigo é assim, né? Rompe barreiras, enfrentam desconfortos por nossa causa. Eles perdem por nossa causa. Eles enfrentam lutas por nossa causa. É isso que Jesus está fazendo. Ele corre risco. Não vai ser fácil, mas ele vai até o seu amigo Lázaro. Ele disse: eu vou despertar. Não estava procurando cuidar da própria vida. Está tentando cuidar do amigo, né? Sétima característica de um amigo espiritual, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que legal isso, que expressão é essa? É quando o amigo se torna essencial. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então os amigos espirituais, eles se tornam essenciais. É como se você fosse fazer uma festa e dissesse assim: ó, se você não vier, a festa não vai ser a mesma coisa. E não é mesmo. Não tem aquela pessoa essencial que vai faltar na sua festa? E não, você fala: se não vier, vai ficar chato demais. Sem eles, nada é a mesma coisa. Quando você vai comer um negócio legal, você lembra dele. Você quer estar com ele, porque é uma pessoa essencial. As palavras são essenciais, a presença é essencial, muda a atmosfera, muda a situação.
traz a calmaria. Os amigos espirituais, eles são essenciais. Eles se tornam essenciais na nossa vida. A gente sente falta dele. As coisas ficam diferentes quando eles estão. Quando ele falta à igreja, você sente. O irmão não veio? Como é que não veio? Está toda hora alegrando todo mundo? Como é que... Então tem gente que é assim. São os amigos espirituais. 8º, versículo 33 a 35. Os amigos espirituais, eles possuem empatia. Eles se colocam no nosso lugar. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí o texto, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Interessante. Como assim? Como um Deus chora, né? É uma representação de um amigo espiritual. Jesus está representando aqui o amigo espiritual. Ele não está se apresentando como Deus, mas sim como um amigo espiritual. O amigo espiritual se sensibiliza com a gente. Ele chora junto com a gente. Não é uma prova de fraqueza, mas ele quer acompanhar a gente. Ele quer dizer para a gente assim, você não está sozinho não. Nós estamos juntos nessa. Por isso que esse versículo é tão importante. Jesus chorou. Não é pela morte do Lázaro, porque ele mesmo disse, essa morte não é morte, não, sabe? Essa enfermidade não é assim, para finalizar tudo. Mas isso aí é para a glória de Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Então ele está sensibilizado com a família, com os enlutados. Esse é o caráter de um amigo espiritual. Se sensibiliza com a nossa dor. E aí a gente olha para todas essas características aqui. Eu quero que você fique atento agora. 8 características dos amigos espirituais. Eles possuem senso de gratidão. Eles são identificados pelas obras que fazem. Você pode procurá-los quando você não está bem. Eles sempre nos ensinam a ver os problemas de uma perspectiva diferente. Eles nos amam, mas nem sempre agem da forma que queremos. Eles rompem barreiras e enfrentam desconfortos por nossa causa. Eles se tornam essenciais. Eles possuem empatia. Eles se sensibilizam com a nossa dor. Na verdade, a gente viu aqui características que pertencem à pessoa de Jesus. Essas são as características que pertencem à pessoa de Jesus. E a gente não consegue achar facilmente essas características nas pessoas, né? As pessoas estão ao nosso redor, mas a gente não consegue achar isso nessas pessoas. Poxa, pastor, como é que eu vou achar um cara que tem tudo isso aqui, ó? Como é que eu vou achar uma pessoa que tem senso de gratidão, tem registro do bem que a gente fez por ele? É identificado pelas obras que faz. A gente pode procurar ele quando a gente não está bem. Eles ensinam a gente a ver as coisas de forma certa, de uma perspectiva diferente. Eles nos amam e às vezes dizem não para a gente, tem coragem para dizer não. Eles rompem barreiras, enfrentam desconforto para estar com a gente. Eles se tornam essenciais, eles têm empatia, eles choram com a gente. Onde é que a gente vai encontrar esse povo, pastor? Porque o tema aqui, né, amigos espirituais, como encontrá-los? Esse é o grande desafio, né? Encontrar esses amigos espirituais. Considerando que não é fácil a gente encontrar esses amigos espirituais, o importante aqui é que cada um de nós possamos desenvolver pelo menos um caráter desse de Cristo, entende? Isso que é importante, não é a gente ficar procurando amigos espirituais, porque é difícil achar amigos espirituais, porque a gente fica toda hora procurando amigos espirituais. Você chegou aqui pensando, eu vou encontrar agora um amigo espiritual que o pastor já deu a dica, então agora eu vou saber em quem eu posso confiar. O propósito não é esse. O propósito é entender a dificuldade que existe. Por isso que o mundo é tão difícil, por isso que tem tanta gente sofrendo, por isso que tem gente que não dá conta, por isso que tem gente que morre.
Puxa vida, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está distante daqui, está em outro estado, bem longe de Colatina, você tem que tomar 2 aviões para chegar lá. A pessoa pedindo ajuda porque está com problema de depressão, não sei o quê. Ô pastor, obrigado, porque sempre quando a gente precisa do Senhor, apesar do Senhor estar longe, eu posso contar com o Senhor. Eu falei, poxa vida, será que não tem ninguém nesse lugar? Mas não é que não tem, essas pessoas não se apresentam, gente. Então a gente está nessa procura de gente para ajudar a gente, para orar com a gente, para se sensibilizar pelo problema que a gente está enfrentando. A gente não encontra, por isso que tem gente morrendo sozinho. É um monte de gente desistindo de tudo, porque faltam os amigos espirituais. Se tiver um amigo espiritual, porque o amigo espiritual é aquele que carrega Deus em si. Jesus disse, eu não chamo vocês mais de servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque vocês vão receber uma revelação que vem do céu. Os amigos espirituais carregam uma parte de Deus neles. Eles carregam a essência de Deus dentro de si. É um pedacinho de Deus que eles têm, que vai nos ajudar. Então o que a gente tem que fazer? Cada um de nós temos que tentar nos tornar um amigo espiritual. Cada um de nós que estamos aqui temos que pegar essas características aqui de Cristo e ser imitador de Jesus como Paulo era, e tentar ser um amigo espiritual. Às vezes a gente está vivendo uma situação difícil e a primeira pergunta que a gente se faz é assim: onde é que está Deus nisso? Quando você chega num velório assim, você fala, onde é que está Deus nesse negócio aqui? Onde está o teu Deus, né? Não está isso na Bíblia? O salmista falou sobre isso. As pessoas perguntavam, onde está o teu Deus, já que você está passando por situação difícil? Os ímpios falam isso com vocês, quando vocês estão padecendo, eles dizem assim, você não está na igreja sempre? Cadê o Deus que você serve? Assim, pois a gente sabe exatamente onde está o nosso Deus. Está nos nossos amigos. Eles carregam uma parte de Deus. Eles estão aqui, são as pessoas que estão orando com a gente. São os caras que ligam para a gente, aí, se precisar de mim, eu estou aqui. Esses são os amigos espirituais. É aí que está Deus. Está naqueles que choram com a gente, está naqueles que nos ajudam, aqueles que oram com a gente. É aí que está Deus. Nos médicos que estão nos socorrendo, na medicina, nos enfermeiros, certo? Nos irmãos que dão cesta básica. É aí que está Deus. Deus se move através dessas pessoas. É isso. Aí você fica procurando um Deus assim, totalmente transcendental. Oh Deus, eu quero que o Senhor venha com um anjo. Não, o anjo que você precisa estar do seu lado é esse cara aí que nunca te deixou, que aguenta você, talvez até seu marido. Ele é o anjo que Deus colocou na sua vida. Ele é a parte de Deus que você precisa. Então o desafio é esse: cada um de nós sejamos um amigo espiritual, tendo gratidão, lembrar do que as pessoas fazem. As pessoas ajudam a gente. Não vamos esquecer daqueles que nos socorreram. Vamos transformar a nossa teoria teológica em obras. Vamos fazer, vamos trabalhar, né? Trabalhar para Deus, ajudar as pessoas, estar presente no culto é uma forma de você estar ajudando. O irmão que está visitando a igreja, ele vê você no culto, você convida o irmão. Uma vez eu lembro que eu fui atendido por um cara, um profissional aí. Ele falou assim: pastor, eu estou indo na sua igreja. Eu falei: que bom, irmão, você está indo na minha igreja? Estou indo, você não me viu lá ainda não? Eu falei: não vi. Eu fui convidado por fulano, mas fulano não vai mais na igreja. Eu falei: puxa vida, me convidou e não está lá mais. É porque, não é porque a pessoa não está lá mais, é porque a pessoa vem de vez em quando. Então, a gente estando na igreja, a gente já motiva as pessoas a estarem na igreja. É uma forma de colaborar, sabe? A gente ajuda, colocando esse negócio para funcionar, né? A gente não pode evangelizar, mas a gente ajuda o sistema, a gente coloca dinheiro para que aqueles que podem ir, possam estar evangelizando, né? Ah, pastor, eu não prego, mas aí eu ajudo, né? Eu ajudo a pagar a energia da igreja, eu ajudo, sei lá, a pagar funcionário da igreja, pagar água da igreja, pagar aluguel, né? Eu não posso ir para o campo missionário, mas se a igreja está fazendo alguma coisa, eu quero colaborar com aquilo que eu tenho. É assim, a gente pode ser missionário de diversas formas, pregando, socorrendo, ajudando, colocando dinheiro, de diversas formas de ser missionário, né? Então, você precisa
fazer, ser identificado pelas obras. Você tem que ser uma pessoa acessível, para que as pessoas possam te encontrar quando elas precisam. Vamos nos tornar essenciais, vamos ter empatia, amém? Vamos ser igreja de Cristo, vamos ser crentes de verdade. Terminando o ano, gente, nós estamos terminando o ano, vamos ser crentes, nós precisamos começar um ano bacana, na presença de Deus. Vamos revisar as nossas motivações, vamos revisar a nossa conduta diante de Deus, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos nos santificar, vamos lutar como cristãos de verdade, sair dessa inércia espiritual. Esse é um ano que vai começar agora, que seja um ano próspero. Muito sofrimento que nós tivemos aí foi por omissões, que nós fomos omissos em algumas coisas, e a gente acaba sofrendo demais, né? Essa é a verdade, mas que possamos terminar esse ano com essa reflexão, amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.